Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Vamos fazer o encerramento de mais uma semana, onde durante todo esse trimestre nós estamos abordando aí sobre o tema do Evangelho de Marcos. Esse livro que tem trazido verdadeiros achados, verdadeiras bênçãos dos céus para cada um de nós. Durante todo esse tempo, essas semanas que já passaram, nós tivemos acesso aí desde o capítulo 1 até mesmo a parte introdutória, quem foi o autor e tantos outros assuntos. Se você é novo por aqui, se você chegou nesse canal pela primeira vez, temos aí uma playlist dedicada somente ao assunto para esse trimestre que é o Evangelho de Marcos. De outro modo, nós vamos hoje fazer uma breve recapitulação dos assuntos que foram abordados nessa quinta semana. E caso você queira estudar de maneira mais aprofundada cada assunto, você tem aí os dias gravados, todos bem separados, todos bem dinâmicos, que, vamos dizer assim, foi maravilhoso estudar com vocês a cada dia. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo e vamos encerrar com um estudo adicional, que é exatamente o complemento daquilo que nós vamos agregar a todo o estudo da semana. Mas antes da gente iniciar a nossa recapitulação, antes de nós termos o nosso momento de estudo na palavra, eu quero convidar você, que está junto a mim, a buscarmos a presença de Deus por meio de oração. Então, vamos orar juntos? Oremos então. Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder estar junto a Ti, meditando na Tua palavra, estudando aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom aos Teus olhos. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fala aos nossos corações, não apenas para tornarmos conhecedores da Tua palavra, mas também praticantes da mesma. E é para essa finalidade que nós clamamos a presença dele, para ele nos dar força e poder para viver a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema apresentado nessa semana foi Milagres à margem do lago. Eu quero convidar você aí a reler comigo o verso para memorizar. Está ali em Marcos capítulo 5, verso 19, que diz assim, ó: Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Esse verso está dentro do contexto ali do endemoniado do Gerasenos, né? Que estava ali acorrentado a Satanás, vivendo uma vida terrível, onde Jesus escutou ali seus sussurros e pôde alcançá-lo, pôde o livrar daquele cativeiro de demônios. E ali não apenas o salvou, mas o comissionou para ser um pregador do Evangelho, e aonde Jesus não podia ir. No sábado, trouxe aí a introdução, né, mostrando que as margens ali do lago da Galileia, também conhecido como Mar da Galileia, foi o palco de muita atuação de Jesus, onde ele não somente fez milagres, mas demonstrou a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu trabalho, toda a sua dedicação pela obra de Deus, que são seus filhos. Tanto no mar como ao redor do mar, nós podemos ver durante toda essa semana quem de fato é Jesus. E partindo desse ponto, eu quero convidar você a ir comigo agora para o dia de domingo, onde nós estudamos o tema Acalmando a Tempestade. Ali, Jesus convida os discípulos para atravessar o Mar da Galileia. Jesus estava muito cansado, porque ele tinha passado o dia todo ensinando, curando, ajudando, auxiliando as pessoas. E quando eles estão atravessando, Jesus se encontrava dormindo. Por quê? Porque estava muito cansado. Quando chega num determinado ponto do percurso, inicia-se ali uma forte tempestade. Esses tipos de tempestades são bastante comuns no Mar da Galileia. Por sua grande extensão de água, quando os ventos passam por ali, com muita facilidade se forma uma tempestade. E ali o relato bíblico diz que começou a entrar muita água no barco, a ponto de ele quase afundar. É nesse momento que os discípulos vão até Jesus e o despertam do sono. E fazem um questionamento bastante interessante, que diz: Senhor, o Senhor não se preocupa que a gente pereça? O Senhor não liga se a gente morrer?
E ali Jesus dá ordens claras às forças da natureza. Aquiete-se, emudece, fiquem tranquilos. O vento, o mar, os trovões, a tempestade silenciam. E ali os discípulos ficam atônitos, admirados, maravilhados, e tipo, quem é esse que até o vento e o mar o obedece? Esse foi o tema onde o Senhor, ele pode acalmar as tempestades. Que tal você permitir que ele acalme as tempestades da tua vida? Ou você vai continuar observando a entrada de água na tua vida? Eu espero que não. No dia de segunda, nós tivemos o tema Ouvindo um sussurro acima de um grito. Após eles atravessarem ali o Mar da Galileia, como Jesus tinha anunciado, que eles iriam chegar a outra margem, eles chegam ali a um local onde haviam pessoas que moravam ali, pessoas que eram judeus, porém eram judeus que estavam afastados, eram os Gerasenos. E naquele local, as pessoas não viviam a prática das leis ali prescritas no livro de Levítico, não viviam as leis cerimoniais. Eram pessoas que eram judeus apenas o nome. Por que eu digo isso? Porque o relato bíblico fala de maneira muito clara que eles seguiam uma forma de viver contrária ao que os judeus viviam. Para você ter uma ideia, havia um homem ali, possesso por um demônio, por muitos demônios, né? Que quando o homem viu o Senhor Jesus, ele correu e se ajoelhou, porque ele viu que em Jesus ele tinha ali uma chance de se libertar daquela situação. Eu acho interessante a forma como o texto trata essa situação, porque Jesus ele não se anunciou, ninguém falou, olha, chegou o Rei dos Reis, chegou o Messias. Não. Simplesmente quando o homem bate os olhos em Jesus, ele consegue identificar que Jesus não era um homem qualquer, que Jesus era um homem especial. E isso me leva a refletir no seguinte aspecto. Qual tem sido a visão que as pessoas têm de mim e têm de você? Será que quando elas batem os olhos em nós, elas conseguem perceber que não apenas somos filhos, mas somos servos de Deus? Isso é algo muito importante para se refletir. Aquele homem vai até o encontro do Senhor, ele pede misericórdia. Enquanto ele fala, os demônios gritam para tentar silenciar a sua voz. Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, ele consegue ouvir os clamores, o sussurro, o pedido de misericórdia daquele homem que estava acorrentado por Satanás. O Senhor o liberta. E um ponto interessante que eu fiquei a refletir, e que talvez você já tenha refletido quando ouviu essa história. Por que é que Jesus ouviu o pedido dos demônios? Por que é que Jesus atendeu o pedido dos demônios quando eles solicitaram que os enviassem para os porcos? Eu cheguei à seguinte conclusão. O ponto que eu imagino por que Jesus atendeu é porque o que Jesus queria ensinar para mim e para você, que hoje temos acesso a essa história, é o tipo de pessoas que podem existir dentro de cada um de nós. Como assim? Aquelas pessoas, elas não se maravilharam, elas não se alegraram porque aquele homem foi libertado das garras de Satanás. Elas ficaram com raiva, elas ficaram tristes por conta do prejuízo que tiveram com os porcos. Às vezes eu e você estamos nos preocupando com coisas superficiais, com coisas supérfluas, com coisas que na verdade não têm valor, quando na verdade coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que de fato têm valor, a gente tem deixado de lado. Aquele homem pediu para seguir Jesus. Ele disse, Senhor, deixa eu seguir, deixa eu ir junto de ti, deixa eu te servir. E Jesus disse, não, meu amigo, você vai para casa, você vai voltar para os seus parentes, você vai contar tudo aquilo que aconteceu com você, tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que você passou, toda a sua experiência. E a Bíblia registra que quando ele fez isso, todas as pessoas que ouviram o seu testemunho se maravilharam e ficaram admirados com o seu relato. E isso é bastante interessante, porque nem sempre a palavra de Deus vai conseguir o espaço devido, o seu tempo de notoriedade, o seu momento de ser aberto e meditado. Mas talvez a minha e a sua vida, os nossos testemunhos, terão a relevância, a audiência devida. E dessa forma a gente vai conseguir
apresentar os feitos de Jesus, a pessoa de Jesus, por meio da minha e da sua vida. Aquele homem era um missionário improvável e se tornou uma excelente voz. Existem até relatos, não bíblicos, obviamente, históricos, que aquele homem conseguiu pregar o evangelho naquela localidade e muitas pessoas se entregaram ao Senhor, se converteram ao cristianismo por meio da pregação daquele homem. Veja como foi maravilhosa esse encontro que ele teve com Jesus. E aqui a gente parte para o dia de terça-feira, onde nós tivemos o tema Na Montanha Russa com Jesus. Nós meditamos um pouco sobre esse tema, né? Falamos ali o que se passa numa montanha russa, onde de fato pode acontecer um misto de emoções. E no dia de terça foi abordado duas histórias bastante interessantes. Jesus ele retorna lá dos Gerasenos de barco, atravessa novamente e volta para o outro lado da margem do Mar da Galileia. E quando ele chega, ele é, vamos dizer assim, surpreendido por uma pessoa inusitada. Era a pessoa de Jairo, que era um dos maiorais ali da igreja judaica, né? Da sinagoga. E ali ele faz um pedido bastante interessante. Ele pede para que Jesus vá até a sua casa e cure a sua filha, pois ela estava muito doente à beira da morte. E nós meditamos que para ele chegar ao ponto de clamar, de suplicar a Jesus que atuasse, que volvesse os seus olhos e a sua misericórdia para a sua causa, é porque ele tinha chegado ao limite das suas opções. Na verdade, ele não tinha mais nenhuma opção. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, os líderes religiosos da época de Jesus não simpatizavam com Jesus. E o simples fato dele fazer um pedido como esse não demonstra simplesmente que aquele homem tinha deixado de lado as suas convicções, os seus preconceitos, a sua opinião para crer em Jesus, mas mostrava o tamanho da sua fé. Veja que coisa interessante. Às vezes a gente pensa, o que é ter fé? Ter fé é exatamente acreditar o que o Senhor pode fazer, independente da cosmovisão que a gente tenha. Aquele homem ouviu com certeza falar dos muitos milagres de Jesus. Talvez ele não concordasse com os métodos de Jesus, mas naquela ocasião ele não tinha dúvida de que Jesus era o único que poderia fazer alguma coisa em prol de sua filha. Interessante que enquanto Jesus está caminhando junto com ele, em direção à sua casa para acudir ali à sua filha, acontece uma outra história, uma história paralela. Jesus é surpreendido com um toque que o texto diz que tirou o poder de Jesus, um toque no seu manto. E o toque veio de uma mulher que estava há 12 anos ali com fluxo de sangue, sofrendo hemorragia, dores, tristeza, agonia e o pior de tudo, a dessocialização. Em outras palavras, aquela mulher era vista como uma mulher impura, imunda, e ela não poderia ficar na presença dos seus familiares, na presença da comunidade, da sociedade. Ela, quando escuta falar de Jesus, o texto dá a entender que ela não conhecia Jesus, mas o simples fato dela ver todo aquele alvoroço, ela demonstrou fé e disse, será que se eu tocar apenas no manto dele, eu não vou ficar curada? Ela acreditou nisso. Ela não hesitou, ela não questionou. Ela se espremeu, ela reduziu a sua presença. E apenas tocou no manto e de imediato ela percebeu que foi curada. A questão é, Jesus não estava interessado apenas em curar a sua doença física, mas Jesus estava interessado em restaurá-la por completo. Pois aquela mulher, ela não tinha apenas uma doença física, mas ela também sofria de uma doença social. As pessoas não queriam ficar perto dela. As pessoas não permitiam a presença dela. E isso causa um mal danado para uma pessoa. Quando Jesus pede para que ela se revele, ela tem medo, mas mesmo assim ela se apresenta. O medo era sofrer uma crítica, sofrer ali um rechaçamento por ela ter feito aquilo, por ter tocado nele, por ter, aos olhos cerimoniais, vamos dizer assim, quebrado a purificação dele, tornado ele impuro, né, contaminado ele. Porém, Jesus soou com as palavras que com certeza mudou toda a perspectiva que ela tinha. De tipo, filha, a tua fé é tão grande. Você, por conta da sua fé, você foi curada. E não apenas curada da doença física, mas curada completamente.
Você agora pode voltar para a sua vida. Você pode agora voltar a viver de maneira feliz e plena. A gente, quando analisa essas duas histórias, a gente vê de fato um misto de emoções. E de fato podemos comparar uma montanha russa. Em um momento, Jairo está ali, cheio de esperança, convidando Jesus para resolver um grande problema na sua casa. Em outro momento, ele poderia estar ali, agoniado por ter sido interrompido por ocasião dessa mulher. E aí chega o ponto em que ele é desanimado, pois quando ele chega em casa, ele recebe a notícia que não precisa mais incomodar o mestre, pois a sua filha já tinha descansado no Senhor, já tinha morrido. Naquele momento, eu imagino que Jairo perdeu o seu chão, e toda aquela esperança, toda aquela certeza que ele tinha, agora, aos poucos, ia se esvaindo, até que Jesus rompe a sua voz. Desde então, Jesus não tinha falado nada com Jairo. Jesus rompe a sua voz e diz: Jairo, me mostra onde ela está. Continua acreditando em mim, não perde a tua fé. Não perde a tua fé no aspecto do que eu posso fazer. Me mostra onde ela está, porque ela está apenas dormindo. As pessoas até tentaram descredibilizar Jesus, dizendo que ele estava com brincadeira besta na hora errada, de que ela não estava dormindo, ela tinha morrido. Até que Jairo continua mantendo a fé em Jesus. Volta a acreditar, volta a ter esperança e leva Jesus até o local onde ela está. E ali Jesus pega pela mão a menina e pede para que ela desperte. E a menina levanta com vida. Será basicamente isso que vai acontecer com cada um de nós se viermos a passar pela experiência da morte. Quando o Senhor voltar, quando a última trombeta tocar, quando o Senhor volver a sua voz e dando a ordem para que os justos despertem, em um só momento, todos aqueles que descansaram no Senhor irão romper as suas tumbas e vão voltar a viver de maneira completa. Isso será maravilhoso. No dia de quarta-feira, nós tivemos o tema aí, a rejeição e a aceitação. Aqui foi apresentado também dois contextos. O primeiro contexto é narrado e apresentado quando Jesus volta para a sua cidade, Nazaré. E ali, em um dia de sábado, ele começa a pregar. E ali as pessoas, enquanto ele prega, começam a comentar. Do tipo, como é que pode? Como é que ele pode ter tanta sabedoria e ter a origem que teve? Como é que pode fazer tantos milagres e não glorificar o nosso local? Como é que pode ele ser dessa forma, sendo filho de quem é, tendo a profissão que tinha? As pessoas ficavam cochichando, de certo modo debochando de Jesus, de certo modo descredibilizando a pessoa de Jesus. A incredulidade daquele povo era tão grande que Jesus não pôde fazer sequer quase nada por eles. Porque como vou ver algum prodígio, algum milagre, algum sinal para um grupo de pessoas que não acreditam em você? Afinal de contas, o ingrediente magistral para o poder de Deus é a fé. Se as pessoas não têm fé, não tem como Deus volver o seu braço forte. Em comparação a isso, Jesus ele comissiona os seus discípulos para ir em duplas missionárias, para pregar o Evangelho. E eles foram tão eloquentes, foram tão bem-sucedidos na pregação do Evangelho, curando as pessoas, expulsando muitos demônios, que o rei Herodes chegou ao seu conhecimento dos feitos desses homens. E as pessoas, quando vieram dar tal informação para eles, disseram: olha, João Batista ressuscitou. E isso trouxe à sua mente uma memória bem fresca, porque Herodes foi o responsável por tirar a vida de João Batista. E ali, no dia de quarta-feira, narra tudo o que aconteceu. Vamos dizer assim, o plano maquiavélico da sua esposa Herodias para tirar a vida de João Batista. Aquele que pregava sobre o arrependimento, aquele que chamava as pessoas para o arrependimento dos pecados. Aquele que tinha um poder de influência sobre Herodes, a ponto de Herodes não ter coragem de matar. Mas por conta de um compromisso público que ele fez com a filha de Herodias, ele não se viu com outras opções, a não ser cumprir aquilo que ele tinha prometido. E ali é narrado o fim da vida de João Batista, mostrando que todo aquele que vive em prol do Evangelho pode colher esse tipo de resultado. E no dia de quarta-feira foi apresentado
que toda essa reflexão que foi feita no contexto de Marcos foi simplesmente para mostrar que não somente Jesus, mas também os seus discípulos, no futuro, breve, iriam passar pela mesma situação, onde teriam a sua vida tragadas por fazer a vontade de Deus. No dia de quinta-feira, nós tivemos o tema Um Tipo Diferente de Messias, onde Jesus e os discípulos estavam um pouco cansados e decidiram fazer uma viagem de barco, indo para um local no lado leste, ali do mar, com o propósito de descansar. O problema e a situação inusitada é que quando eles chegam lá, eles encontram e se deparam com uma grande multidão o esperando. Eu imagino Jesus olhando para aquela multidão. Eu imagino o seu olhar terno, seu olhar de amor. Ele diz, não, eu não posso, vamos dizer assim, fechar os olhos para essa situação. Eu não posso evitá-los. Eu tenho que cuidar deles. É tanto que Jesus, quando olha para eles, diz, olha, vocês estão na mesma situação de um rebanho de ovelhas que estão sem pastor. Porém, vocês vieram ao encontro da pessoa certa, porque eu sou o bom pastor. E ali Jesus começa a ensinar, começa a pregar a eles, começa a ampará-los. E a Bíblia diz que eles passam o dia todo nessa situação, até que começa a ficar tarde. E os discípulos começam a se preocupar, do tipo, onde é que esse povo vai comer? Onde é que nós vamos tirar alimento para todo esse povo? E ali chegam para Jesus e dizem, olha, despede esse povo, manda o povo embora, porque não tem como alimentar a tamanha multidão. A Bíblia registra que tinha cerca de 5.000 homens. Ali ele não diz a totalidade toda, mas cita a quantidade dos homens. E ali Jesus faz uma certa prova com os discípulos, do tipo, por que é que vocês não alimentam eles? E os discípulos, assim como nós, tentam resolver aquele questionamento de Jesus, aquela prova, com métodos e meios humanos, assim como eu e você fazemos costumeiramente. E aí Jesus diz, olha, vê aí para mim o que é que tem de comida. Ali eles localizam 5 pães e 2 peixes. E 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus é mais que suficiente, pois ele ali provém o milagre da multiplicação. O povo fica maravilhado, os discípulos ficam maravilhados. Porém, aquela situação estava tomando um curso totalmente errado e equivocado, acerca da missão que Jesus tinha. E de imediato, Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco, para acabar com aquela reunião, com aquele movimento, porque poderia suscitar um movimento errado e equivocado a respeito da missão de Jesus, porque Jesus não veio para a primeira vez para se autoproclamar rei dos judeus, mas sim para libertar os cativos do pecado. E ali a Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos. Imagina a relutância que os discípulos tiveram para sair daquele momento tão grandioso. Um Senhor, um Messias que pode alimentar multidões. Opa, nós temos aqui o segredo do sucesso. Ninguém vai poder parar a gente. Afinal de contas, nós temos, vamos dizer assim, o material, o ingrediente para sustentar muitos povos. Quem vai se opor a nós? Porém, Jesus ele quebra todo esse pensamento equivocado. Quando ele despede a multidão, despede os discípulos. Enquanto os discípulos vão navegando no mar da Galileia, Jesus permanece ali no monte orando e também observando o trajeto dos discípulos. Até que mais uma vez, em um determinado percurso, inicia-se uma nova tempestade. Como eu disse, era algo rotineiro e costumeiro. O problema é que nessa situação Jesus não estava com eles. Eu imagino que logo trouxeram à memória a primeira vez que eles tiveram a tempestade. E talvez eles pensaram, pelo menos naquela vez nós tínhamos Jesus para acalmar a multidão. E agora? O que será de nós? Vamos perecer? Vamos morrer? Afinal de contas, Jesus não está aqui com a gente. O que é que vai ser de nós? O que é que vai acontecer conosco? Naquela ocasião, Jesus vai até o encontro deles andando sobre as águas. Quando eles vêm de longe, eles pensam ser um fantasma e começam a gritar de medo. E ali Jesus acalma eles e tranquiliza, dizendo, olha, não tenham medo, sou eu o amigo de vocês, o mestre de vocês. Pedro, ele teve um breve momento de experiência semelhante. Em outros evangelhos narram o episódio enquanto eles ficam ali na dúvida se é ou não Jesus. Pedro diz, olha, se de fato é o Senhor, permite que eu vá até o Senhor. Permite que também eu
passe por essa experiência de andar sobre as águas. Em um breve momento de espaço de tempo, Pedro até que anda. Só que aí ele começa a divagar olhando para outros lugares. Perde-se o foco de Jesus. Olha para as tempestades, para a força da natureza, e ali ele começa a afundar. Simplesmente porque abandonou o olhar do Mestre. Essa história, de fato, é uma história maravilhosa, uma história que não apenas narra o poder de Jesus sobre as forças da natureza, sobre a natureza em si, mas também narra que Jesus ele não vai permitir, ele não vai tolerar uma ideia equivocada a respeito do seu ministério. Enquanto algumas pessoas se frustraram, se decepcionaram, algumas pessoas tinham uma ideia equivocada a respeito de Jesus, ele tratou de sair da passividade e de maneira ativa, mostrar o movimento do seu ministério, mostrar para onde o seu ministério estava indo. E o ministério de Jesus estava indo ao encontro do pecador, ao encontro daquele que estava encarcerado pelo cárcere do pecado. Jesus, ele veio trazer vida, ele veio trazer liberdade. Era exatamente isso, liberdade do jugo da escravidão do pecado. E agora nós chegamos na sexta-feira, o nosso estudo adicional, onde é o complemento, ali informações extras para refletir a respeito de tudo aquilo que nós vimos durante toda a semana. Eu separei aqui 2 pontos bastante interessantes. O primeiro ponto diz assim: em todos os que estavam sob a direção de Deus, deve-se ver uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas, e todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Aquelas pessoas que se relacionam com Jesus, elas conseguem mostrar, externalizar uma vida diferente, uma vida que não se harmoniza com as coisas do mundo, não vive semelhante aos costumes, aos modos do mundo. Como assim, Davi? O que seria isso? Existe até um texto bastante conhecido na Bíblia que diz que quem ama o mundo não ama a Deus. Quem gosta das coisas do mundo não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus ele não simpatiza com as ideias equivocadas desse mundo. E o que é que a gente vê no mundo? A gente vê que o mundo prega algo muito simples, que muitas vezes passa despercebido. O mundo empurra a ideologia de que eu e você somos o centro do mundo e que as coisas devem viver ao nosso redor. Em outras palavras, o mundo deixa Deus de lado e bota você no centro. Ou seja, essas ideias não se harmonizam com a ideia de Deus, porque Deus deve ser o centro para mim e para você. Se nós andamos nesses passos onde Deus é o centro, onde a nossa harmonia está com Deus, aí sim nós vamos conseguir saber, ouvir e entender qual é a vontade de Deus. Algumas pessoas na época de Jesus gostavam de ir para o deserto por conta do silêncio do deserto. Além do deserto ser um ambiente, podemos dizer assim, hostil, difícil, também é um ambiente de paz, de silêncio, onde as pessoas acreditavam ser possível ouvir a voz de Deus. Talvez existam muitas coisas falando na nossa mente, muitas coisas puxando para caminhos que não são caminhos de Deus. E talvez essas várias vozes estejam atrapalhando o nosso relacionamento pessoal com o Senhor. E talvez por isso a gente tenha tido dificuldade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o direcionamento de Deus. O outro ponto que eu destaquei diz assim, seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e à honra. Talvez esse mesmo pensamento, gente, em algum momento da nossa vida possa ser o nosso também. Como assim, Davi? Talvez quando a gente não vê o cumprimento, o acontecer das promessas de Deus na nossa vida, a gente passe a divagar por esse tipo de pensamento, de tipo, será mesmo que Ele é tudo isso? Será mesmo que Ele me ama? Será mesmo que Ele me enxerga?
Será mesmo que eu sou alguém para Ele? Será que eu sou importante como Ele diz que sou? Olha, todas as coisas que eu quero, eu não vejo nada. Enquanto os outros que nem temem a Ele vivem uma vida maravilhosa, uma vida que eu queria estar vivendo. Veja que os judeus, eles tinham um desejo egoísta. Qual era o desejo, Davi? O desejo de sobressair Roma. Um desejo de deixar de ser o povo oprimido para ser o povo opressor. Eles queriam voltar a ter rei. Eles queriam ter novamente destaque, não diante de Deus, mas destaque diante das nações do mundo. Talvez eu e você, de forma egoísta, estamos querendo viver uma realidade que talvez não seja, aos olhos de Deus, a melhor realidade para mim e para você. E por conta disso, estamos tendo uma impressão errada a respeito de Jesus. Sabe qual é o perigo? É exatamente esse que eu vou ler agora para você. Preste atenção. Diz assim, ó. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu fruto segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. Quando eu e você começamos a dar espaço à incredulidade, a questionamentos sem sentido, nós damos espaços nada mais nada menos para Satanás plantar as suas sementezinhas de descrença, de descontentamento, de não compreensão, até chegarmos ao ponto de desertarmos do exército de Deus. Eu espero que essa triste realidade não chegue nem a mim, nem a você que está do outro lado. Que nós possamos sim permanecer alistados, permanecer ao lado de Jesus Cristo, independente da vida que temos, independente se a nossa oração foi atendida ou não aos nossos olhos, independente de tudo isso, que nós possamos ter sempre a ideia certa de quem é Jesus e principalmente a ideia certa da sua missão aqui na Terra. Qual é o seu propósito? Qual é o motivo da primeira vinda e, consequentemente, da segunda vinda? Que eu e você possamos nos preparar adequadamente. Pois a gente vê que, por falta de preparo, por falta da ideia certa a respeito de Jesus e de quem ele era, foi que esse povo enfrentou uma grande decepção, enfrentou uma grande frustração, porque eles viam em Jesus algo que Jesus não veio para dar. Que você possamos nos preparar hoje devidamente. E o que o estudo guiado proporciona é exatamente isso. O relacionamento com Deus, a ideia certa a respeito de Deus e o preparo devido para muito em breve recebermos pela segunda vez o nosso Jesus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Que o Papai do Céu continue falando a mim, a você, que Ele continue impressionando o nosso coração, que Ele continue derramando sobre nós o seu Espírito, para a cada dia não apenas termos certeza do caminho que estamos trilhando, mas principalmente para estarmos devidamente preparados para cativarmos outras pessoas a estarem junto conosco nesse caminho. É isso? Chegamos ao fim, a quinta semana do nosso estudo guiado. Amanhã daremos início ao nosso sexta semana. E eu creio pela fé que será dias abençoados, dias na presença de Deus. E eu te espero aqui, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. É isso, até a próxima e tchau, tchau.